Olá, sejam bem-vindos. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Pura Moreno. Vamos juntos para a nossa aula 41.1. Já estamos avançando aí, unidade 2, literatura, modernismo, parte 1. Vamos estudar sobre o modernismo em Portugal, a primeira geração. Vamos ver aí o contexto histórico, as principais características, principais autores e obras, ok? Então vamos lá, avançando aí para a nossa habilidade da aula. Identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, plurissignificação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor. Ok? Muito bem. Então, assim, nós vamos já iniciando aí, né, a nossa aula de português, vamos falar de literatura. Oh, coisa maravilhosa, é mexer com os sentimentos, não é isso? Não, vamos lá. Quem gosta de poesia, né, quem gosta aí desse momento literário, que mexe aí com seus sentimentos, né? Vamos então agora, vamos juntos, vamos viajar na literatura, modernismo em Portugal, ok? Olha só, vamos começar já o nosso texto atual da aula de português com o texto literário Ode Triunfal, né, do heterônimo Álvaro de Campos, né? Um aí dos personagens de Fernando Pessoa, ok? A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto. Para a beleza disto, totalmente desconhecida dos antigos. Tenho os lábios secos, ó grande ruídos modernos, de vós ouvir demasiadamente de perto, e arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com o excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. Então, esse trecho aí foi retirado da obra Ode Triunfal, né, do heterônimo aí Álvaro Campos, de Fernando Pessoa. Esse tema a gente traz aí sempre nas aulas aí inicial, né, de português, para te dar aí esse suporte para você já iniciar o seu momento aí de produção, né? Claro que ao final você aí tem que passar, né, por esse texto dissertativo argumentativo lá na sua prova do Enem, ok? Muito bem. Iniciando já nosso momento, né, de literatura, vamos aqui recordar a questão cronológica dos períodos literários, tá? A gente traz aqui essas duas eras, tá? Pontuando aqui esse momento em que a gente já inicia no Brasil em 1500 o quinhentismo, passando aí, né, para o seiscentismo, e dentro desse seiscentismo a gente tem o barroco, tem o arcadismo, que chegando a 1800, já iniciando aí, né, 1881 com o romantismo. Então a era clássica iniciando aí em 1500, sendo aí encerrada, vamos dizer assim, né, em 1800, mas aí nós temos em 1800 propriamente dito a transição, né, para o romantismo, iniciando a era moderna. E dentro dessa era moderna, a gente também vai aqui elencar, né, a questão do realismo, essa escola literária que traz aí o naturalismo e o parnasianismo junto. Em 1900, a gente tem nessa cronologia o simbolismo, e já em 1900 o pré-modernismo, e claro, em 1945 o modernismo propriamente dito, e a gente encerra essa cronologia com o pós-modernismo, tá? E nessa sequência, olha só, nós vamos ver que a literatura em si, já tratando dessa escola do modernismo, ela se divide em 3 partes, né? Nós vamos falar dessa primeira, que trata aí sobre essa questão aí do modernismo já lá em Portugal, mas que nós vamos conceituar esses 2 momentos. Entender que o modernismo, ele representa a ruptura, né, com os padrões e a inovação. Então, essa escola literária modernista, ela surge no início do século XX, tá?
após o pré-modernismo. Isso tudo num período bem conturbado, ok? E em Portugal, claro, né, que é o berço aí do modernismo no Brasil, seu marco inicial é em 1915, com essa grande obra, né, com essa grande publicação da revista Orfeu. Então vamos lembrar que o modernismo, ele vem, olha só, mais uma vez, a representar essa ruptura, né, com as outras tendências aí anterior a ela e traz com isso aí inovações, ok? E é claro que nós vamos aqui falar e recordar que essas escolas literárias, elas aí não têm propriamente aí o seu dia de início e seu dia finalizado, né? Então, a literatura, ela acontece, a gente diz assim, de acordo com os momentos, e a gente marca décadas, né? Então, de acordo com os acontecimentos dentro aí daquela sociedade. Então, já no final do século XX, nós vamos ver aí esse comportamento na sociedade de uma forma em que os autores vão estar produzindo essa representação social ali. Só que desta vez, né, nós vamos ver que temos aí uma revista. É nessa revista, Orfeu, né, que marca esse modernismo em Portugal, que vai trazer todas essas produções. Então, nesse momento, irreverente, conquistador e anárquico, né? Então, são esses comportamentos aí que nós vamos ver. Então, o modernismo, ele rompeu, mais uma vez, o modernismo, ele rompeu com os padrões, né? Tá? Então, tudo aquilo que era visto até o presente momento, com a chegada desse modernismo, para tudo, né? Porque ele vem e traz e rompe, deixando tudo isso para trás. Até então vigentes ao propor o quê? Chega com uma nova linguagem, né? E essa linguagem é bem diferente, né, daquela adotada pelos poetas românticos e pelos simbolistas. Então, se já traz aí, né, que o modernismo ele rompe com o padrão e ele propõe uma nova linguagem, e essa linguagem estabelece totalmente aí essa diferença do que a diferença entre as produções, né, que traziam aí os românticos e os simbolistas. Então, nós vamos aí já observar isso nos exemplos, ok? Primeiramente, vamos localizar aí no contexto histórico. Então, o modernismo, ele tomou lugar num período que permeia aí, olha só, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Então, olha o período em que isso foi. 1914 a 1918, né, a Primeira Guerra, e a Segunda de 1939 a 45. Então, esse contexto vai te localizar essa escola literária, né? Então, lembrou dessa Primeira e Segunda Guerra Mundial, você já vai estar aí se localizando que naquele período a literatura ali era construída dentro aí dos aspectos modernistas, ok? Na mesma altura surgiu o quê? A teoria da relatividade, tá? E aí nós já vamos trazer esse nome forte, Einstein, né? E o psicanalista aí Freud, né? Sigmund Freud. Bem aí acontecem as transformações tecnológicas, tá? Essas transformações, especificamente a eletricidade, né? O telefone, o avião, cinema. Então, olha só, outro contexto histórico aí relevante que casa aí com o período modernista. Todas essas situações, elas influenciam os pensamentos da época, tá? Consequentemente, o estilo, né? O estilo desse novo movimento literário. Então, acontecendo toda essa revolução, né? Acontecendo aí todas essas teorias, todas essas descobertas, é claro que esse cenário literário, essas produções, elas aí vão vir forte com outras características bem diferentes desse romantismo e o simbolismo, ok? Ainda dentro do contexto histórico, olha só, lá em Portugal, em 1910, era proclamada a República, né? E surgem naquela época 2 partidos políticos. Diante disso, o situacionista, né, numa proposta saudosista,
pretendia resgatar os anos de glória vividos em Portugal. Os inconformados, por sua vez, almejavam uma ruptura de padrão e estilo, né? E aí, claro, se vão romper com isso, qual era a proposta? Então, eles propunham o quê? Inovação, né? Aí nesse estilo literário. E aí nasce aí o lançamento, né, de uma revista com o nome Águia, e os situacionistas tentam aí reviver o passado numa pretensão de incutir nas pessoas o orgulho português, oriundo das suas conquistas, né? Esse foi o primeiro momento. Vamos conhecer as características, né, do modernismo em Portugal. Nós temos aí, né, que entender que essas características elas vão estar presentes nas produções. E aí nós vamos ver como características principais o distanciamento do sentimentalismo. Vamos ter o espírito dinâmico acompanhando as transformações tecnológicas, espírito crítico e questionador, uma linguagem cotidiana, oposição às normas, né, numa atitude considerada anárquica. Como principais características também a originalidade e a excentricidade. E, é claro, a ruptura com o passado numa atitude inovadora, tá? Então, essas são as características principais aí do modernismo em Portugal. Falando de modernismo, nós vamos tratar aqui de fases, né? Essa escola literária, ela tem aí as suas gerações, né? Então, o modernismo, ela propriamente dita, se divide em primeira, segunda e terceira aí, né, geração, tá? Então, diferentes fases aí do modernismo em Portugal vão marcar esse período. E a primeira, né, a primeira fase aí, ela tem como marco e como nome aí o orfismo, tá? Sendo que essa primeira fase, marcada aí pela revista, por essa grande revista, né, que traz o nome Orfismo, a segunda geração, né, tem aí a segunda revista com o nome O Presencialismo e, né, vamos ver aí no caso a terceira, o neorrealismo, né, que aí surge o surrealismo. Isso tudo, olha só, nos anos de 1915 a 1945, ok? Então, o modernismo aí, propriamente 3 gerações, em que nós estamos agora estudando a primeira geração, que é o orfismo, né? Ou seja, a geração de Orfeu. Essa primeira geração modernista, ela é assim chamada, tendo em conta que é o nome aí da publicação que demarca a fronteira com a anterior escola literária, tá? Falou de modernismo, vai lembrar aí que a primeira geração traz o nome aí dessa grande revista, né? Orfeu, também chamado de geração do orfismo. E para essa primeira geração, olha só, os grandes nomes aí, né? Autores aí maravilhosos. Então, esses são os representantes das diferentes fases aí do modernismo português. Aqui nós temos da primeira, da segunda e da terceira fase, tá? Entre eles, os principais aí, Fernando Pessoa, José Régio, Miguel Torga, Irene Lisboa e Fernando Namora. Então, nós vamos ver nas aulas 1, 2 e 3 sobre o modernismo, cada uma das suas fases com seus respectivos autores e obras, ok? Aqui a gente trouxe um panorama geral das 3 gerações e os nomes aí importantes dessas 3 gerações. Isso, gerações aí do modernista em Portugal, ok? O modernismo em Portugal, ele contou com importantes nomes. Agora vamos aqui. Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiro,
Negreiros, Irene Lisboa, Miguel Torga, entre outros, né, aí que são representantes aí das 4 vertentes, né? Lembrando vertentes, né? A gente não está falando de geração, tá? E aqui estão eles, né? Bem representados. Então nós temos as influências, né? Essa primeira geração aí tem a influência aí toda trazida aí com Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros, tá? São aí os principais. O modernismo em Portugal, nós estamos vendo aí a primeira geração, tratada aí, nomeada, né? Primeira geração, orfismo, né? Ok? Esse orfismo, na verdade, trata e representa a primeira geração, né? Com essa revista, que é o nome aí dado a essa revista. E essa revista ela foi um marco essencial, né, dessa literatura moderna já em Portugal. Nessa revista em que todas aquelas obras, né, toda essa linguagem que vem aí, que a gente viu no conceito, que veio para quebrar, né, trazendo inovações, né, rompe com o tradicional e traz uma nova forma, né, de produzir aí, essa nova linguagem, e tudo isso colocado aí nesta revista, né, com o nome Orfeu, marcando aí a primeira geração. Então, o orfismo, ela tem aí o seu marco, né, de 1915 a 1927. Então, corresponde aí à primeira fase do modernismo português. E olha só, recebeu esse nome por causa da revista Orfeu, tá? E aí a primeira publicação a divulgar as ideias, os ideais modernistas e as tendências culturais que circulavam na Europa no início do século XX, né? Ok? Então, essa revista aí marca a primeira geração do modernismo com isso tudo, né? Com as novas tendências aí da Europa no século XX, ok? Foi fundada, vamos lá agora as datas aqui, né? Foi fundada em 1915 por um grupo de escritores, né, e artistas plásticos. Olha só, quem foram os caras aí que fizeram parte, né, dessa fundação aí dessa revista? Olha quem, nada mais nada menos que Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Raul Leal, Luiz de Montavor, Almada Negreiro e 2 brasileiros aí, olha só. E o brasileiro Ronaldo de Carvalho fez parte aí desse grupo, né, que fez aí, publicou essa primeira revista, né? Então esse grupo é importantíssimo na primeira fase do modernismo em Portugal. O orfismo, de 1915 a 27, né? Então, os orfistas tinham como objetivo checar a burguesia ao apresentar uma poesia livre da métrica e inserir a literatura portuguesa no contexto cultural europeu, né? Que aquela época estava sob forte influência das tendências futuristas, tá? Aí, embora tenha desaparecido precocemente, foram publicadas apenas 2 edições. A revista Orfeu deixou uma enorme herança cultural, influenciando aí novos artistas, assim com o surgimento de novas publicações, ok? Olha só. O que nós temos que ter como importante aqui, tá? Nós vamos ver o seguinte, que Orfeu, nessa revista, tem aí o primeiro grito moderno, né, que se deu aí em Portugal. E olha a capa, ela era exatamente assim, ó. Bacana, né? E as 3 personalidades aí, né, que foram importantes nesse lançamento, nessa construção. E aqui nós vamos ver que nesse primeiro momento, esse primeiro grito moderno, né, comemora-se mais de um centenário de Orfeu, cujo primeiro número
terá saído na gráfica, olha só, 24 de março de 1915. Como um grupo de rapazes de 20 anos, né, de 20 e poucos anos aí, liderado nada mais nada menos aí por ícones, né, lançando aí o modernismo em Portugal e mandou para sempre, né, aí a paisagem cultural mudando aí, né, literalmente a paisagem cultural e literária aí do país, ok? Então os inconformados, né, rejeitam aí essas ideias, né, claro, e pretendendo aí trazer à tona o espírito crítico, né? Vamos ver isso. Então nós temos os principais autores e obras. E nesse caso, o nosso primeiro autor, Mário de Sá Carneiro, né? Então Mário de Sá Carneiro data do ano de 1890 a 1916, influenciado pelo decadentismo e pela estética simbolista, construiu uma obra marcada por inesperada e inquietante angústia existencial, né? E, afastando-se da preocupação estética, aborda o tema da cisão do sujeito na enunciação de si e na percepção de mundo, tá? Então, essas são as características que você aí vai encontrar nas produções de Mário de Sá Carneiro. Temos aí o nosso grande Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa aí do ano de 1888 a 1935. Sua obra é caracterizada pela busca da despersonalização e da fragmentação aí do eu, do poeta em múltiplas personalidades, né? Então, ele cria, né? Vamos dizer assim, ele inventa, ele cria personagens, praticamente personagens, né? Pessoas que têm nome, que têm toda uma característica, tanto pessoal como até de produção mesmo, né? Cada pessoa que ele criou, né? Ele dá aí toda a sua estética, né? Pessoal e literária também. Nós vamos ver já, né? Um por um. Então, isso possibilita a criação, olha só, né? A criação de um universo literário em que sinceridade e fingimento são discutidos de maneira rica, densa e intrigante. Para compreendê-lo, é fundamental conhecer a produção dos seus heterônimos, né? Que são aí aqueles, eu digo, personagens, né? Que ele criou com nome e com características específicas, tanto na parte física, né? Como também emocional e literária. Cada um tem um perfil, né? Ok? Olha só. Temos aqui mais autores, né? Temos Almada Negreiros, Luiz de Montavor, né? Ronaldo de Carvalho e uma grande aqui, ó, mulher, né? Flor Bela Espanca também. Claro, a mulher fazendo presença aí nesse mundo literário também. E, olha lá, agora sim vamos aqui, né? Falar sobre os heterônimos de Fernando Pessoa. Então, o que vem a ser esse heterônimo, né? Vamos aí à definição. O que quer dizer heterônimo? Né? Outro nome, né? Outro nome, ou de pessoas aí imaginárias, né? A quem o escritor atribuía a autoria de certas obras suas, obras com características, obras aí com tendências próprias, né? Diversas das do autor verdadeiro, né? Ou seja, os heterônimos de Fernando Pessoa, né? Então, que homem aí master, né? Como é que tem a ideia naquele século em criar aí vários, na verdade, mais de dois, né, personagens, mais de duas pessoas. E sendo ele aí o autor que cria das características, consegue aí criar esse personagem, com que esse personagem consiga escrever, produzir obras, né, exatamente com aquelas características que jamais vai misturar com a dele pessoal. Vamos lá, vamos adiante. Então, os heterônimos de Fernando Pessoa, olha só, são através deles, né, que Fernando mostrava seu vasto projeto artístico. Então, seus heterônimos tinham, olha só, aqueles personagens, né, nós vamos conhecê-los já,
E, na verdade, olha só, seus heterônimos, nós vamos já destacá-los aqui, ó. Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. Então, ele criou cada um, mas aí cada um deles tinha a sua biografia, cada um tinha seu estilo, cada um tinha seus ideais próprios, né? E eram diferentes um dos outros, tá? Então foram mais, olha só, mais de 70 heterônimos criados aí por Fernando Pessoa, né? Alguns desenvolvidos completamente, outros não. E aí os que mais aí são relevantes são esses três: Alberto Caeiro, né? Ricardo Reis e Álvaro de Campos, ok? E assim, olha só, nós temos aqui a obra, né, do nosso primeiro heterônimo, né, aqui, Ricardo Reis, em que nós temos aí um trechinho, tá? Não trouxemos toda a sua obra porque não dá, né, gente? Então, só um pouquinho para que você tenha contato com esse estilo, né, desse Ricardo Reis, esse heterônimo, né, essa criação de Fernando Pessoa aí. Muito bem. E olha só como ele traz aí todas as características desse heterônimo. Ricardo Reis, olha só, poeta de inspiração neoclássica. Ele é um latinista, cuja preocupação em gozar o momento remete ao carpe diem. Olha a característica aí desse Ricardo Reis. Então, é preciso estar atento para aproveitar os instantes volúveis da vida com serenidade e sem excessos. Então, olha só, né, a gente já viu que trata dessa vida campestre, né, esse estilo aí de Ricardo Reis, vida no campo, tá? E aqui a gente tem, segue o seu destino. É só um trecho. Segue o seu destino, rega tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios, né? Então percebam que as características, né, todas aí campestres, né, com essa vida carpe diem, ok? Então esse é um heterônimo aí de Fernando Pessoa, com o poema Segue o Teu Destino. Nosso próximo heterônimo, Alberto Caeiro, né? Alberto Caeiro, também aqui, ó, um poeta bucólico, está em contato direto com a natureza, aproximando sua lógica na ordem natural das coisas, pensa, né, com os sentidos e vê as coisas como elas são, tá? Então vamos aqui ao poema. Sou um grande guardador de rebanhos. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Penso numa flor e vê-la e cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe o sentido. Olha só. Então, ele constrói aí essa poesia pautada no sentimento, né? Mas esse sentimento, olha só, vê as coisas como elas são. Então, essa característica aí mesmo, em que vai tratar desses órgãos mesmo do sentido, de sentir, de pegar, né? De cheirar, ouvido, nariz, boca, né? É essa questão aí dessa característica, quando ele traz, pensa com os sentidos e vê as coisas como elas são, né? Temos aí esse sinestésico permeando aí essa característica de produção, das produções aí de Alberto Caeiro, ok? E o nosso terceiro, Álvaro de Campos, tá? Álvaro de Campos, olha só, um poeta inquieto, né? E constrói sua obra a partir de experiências. Bem diferente dos outros dois, né? Adere à poesia intimista. Além de ser intimista, a poesia melancólica. Já vi tudo, né? Álvaro de Campos, ele valoriza a modernidade. É um pessimista.
pois apesar do gosto pelo progresso, o tempo presente o angustia. Seu estilo pode ser definido em 3 fases: decadencista, progressista e pessimista. Ok? Então, essas 3 fases aí já dão pistas de como, né, são aí as características da obra de Álvaro de Campos. Vamos aí à produção. O dia deu um chuvoso. O dia deu em chuvoso. O dia deu em chuvoso. Amanhã, contudo, estava bastante azul. O dia deu em chuvoso. Desde manhã eu estava um pouco triste. Antecipação? Tristeza? Coisa nenhuma? Não sei. Já ao acordar estava triste. O dia deu em chuvoso. Bem sei, a penumbra da chuva é elegante. Bem sei, o sol oprime, por ser tão ordinário, um elegante. Então, é claro que a gente vê aí todo esse pessimismo, né? Então, esse estilo está permeado aí nessa poesia. O dia deu em chuvoso. Ok? E aí vamos acompanhar o nosso recurso, em que a gente vai falar sobre esse momento mesmo da literatura. E aí é só um recurso para você aí perceber essa construção literária. E é claro que vai mexer com a sua sensação, né? Vai mexer com os seus sentimentos aí, tá? Fica ligadinho, respira, tá? E acompanha aí que você vai gostar. O que vai ser de mim? Meu anjo, linda e bela, ela fala. O que vai ser de mim, Romeu? Por que você tem que ser um Montequiu? Se você realmente me ama, eu largo tudo, Romeu. Tudo. Será que falo com ela? Não. Devo aguardar mais um pouco. Por que você tem esse nome? Por que nos importamos tanto com o nome? Se a flor que se chama Rosa tivesse outro nome, ela sempre continuará com o mesmo bom perfume. Por isso eu te peço, Romeu, seja sempre meu. Renuncia teu nome. Ele não faz parte de ti. Fica comigo, Romeu. Eu quero ficar com você para sempre, minha Ju. Meu amor, o que aconteceu? A morte levou sua última respiração, mas sua beleza continua radiando em seu rosto. Aqui terei meu descanso, aqui que irei partir com meu amor, pois este é o nosso destino. Vou te olhar pela última vez, vou te dar o último abraço, e este é o nosso último e leal beijo. É aqui que termina nosso pacto eterno. Romeu, o que é isso? Isso é veneno? Você bebeu tudo? Aqui espero o meu fim, junto com você. Me dê um beijo e morreremos felizes. E aí? Percebeu de que esse sentimentalismo aí, nesse período, nessa construção,
é bem diferente do que nós estamos falando aqui do período modernista, né? Então, o autor aí, o poeta modernista, ele aqui traz na sua poesia esse sentimentalismo mais voltado aí para quê? Para as sensações mesmo daquilo que ele vê, né? Do que ele sente, do que ele toca, né? E aí isso a gente já percebe que realmente rompe, né, com essa linguagem aí que vem das outras escolas, né? Rompe com essa questão sentimentalista que traz lá na linguagem aí do romantismo. Então, nós temos mesmo que deixar aqui esse momento aí subjetivo, né, e passar para essa parte aí mais, digamos assim, sentimentalista, mais concreta, assim. Então, eu sinto, eu vejo, né, e aí eu me comporto de uma forma angustiante, né, como a gente viu no último exemplo, né, de um dos aí heterônimos, né. Muito bem, então assim, ó, a gente deixa aí vocês, estamos finalizando a aula, lembrando que você precisa rever a aula, não tem problema, você vai lá no nosso canal Mediação, acessa as aulas aí, tá? E faça seus estudos, né? O importante é você aí estar dentro desses contextos literários, dominando as características, tá? Não é decorar, sempre a gente fala aqui, mas perceber todas as características, ou não, Pura, basta você entender daquela característica que realmente vai deixar um período e vir o outro. Então, eu posso estudar as características de uma escola, depois a outra, analisando os poemas, né? Então, perceber as características do romantismo, ver se eu encontro essas características nas produções simbolista, modernista, né? E assim você consegue se localizar dentro aí da literatura, ok? Muito bem, então, assim a gente aguarda vocês na próxima. Valeu? Até lá, então!